Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma aula hoje sobre malha aberta e malha fechada, sistemas em malha aberta, sistemas em malha fechada. É uma aula muito simples, um exemplo muito simples, que vai ser sempre um trocador de calor, mas para entender os conceitos disso. E depois, próximos vídeos, provavelmente nós vamos abordando, vamos abrindo essa discussão, tá? Então, dentro dos sistemas de controle, que são utilizados em muitas aplicações, né? Nós precisamos controlar pressão, nível, vazão, temperatura, pH, quantidade, velocidade, umidade, tensão elétrica, posição e, enfim, o que você desejar. Vento, pode ser, por que não? Seria pressão, vazão. Ok? Então são as variáveis clássicas aqui, mas podemos acrescentar mais tensão e também corrente, por que não? Controlar corrente. E então vamos pensar no exemplo de malha aberta. Né? Malha aberta, o que seria essa malha aberta? Vamos pensar no exemplo do trocador de calor, onde dentro desse tanque, né, necessita-se aquecer algum fluido, por exemplo, leite, o que for, algum fluido específico. O fluido vai entrar aqui, o fluido vai ser aquecido, vai trocar o calor com essa serpentina aqui, onde vai estar passando vapor, o vapor vai condensar, vai escorrer aqui, e o líquido aquecido vai subir. Tá? Processo típico. Ok? Então nós temos essa entrada da planta, onde entra a planta em si, é o trocador de calor, toda a equação diferencial que depois se transforma numa função de transferência dela, dessa planta, a gente comumente chama de GDS, né? Entrada da planta, e a saída seria o quê? Seria aqui o fluido aquecido, a temperatura desse fluido seria, né? Note que a entrada aqui é vapor, temperatura do vapor, vazão do vapor, o que for, e a saída, a temperatura do fluido aquecido. Então nós podemos representar num bloco, né? Num bloco, olha só, ó, a entrada da planta, aquele vapor, passa na planta, onde tem o líquido a ser aquecido, o vapor, né? Ok? Então é a planta, ele tem uma equação diferencial, você vai obter uma função de transferência, um GDS, ou o que for, como você deseja chamar, através de transformar de Laplace. E a saída é a temperatura do fluido aquecido. Ok? Note que em nenhum momento há uma resposta da temperatura do fluido aquecido que venha se comunicar com a entrada da planta, dizendo assim, ó, está na temperatura certa, está na temperatura adequada. Fosse outro exemplo, está na velocidade adequada, está com o pH adequado. Não, em nenhum momento vem nada comunicando para mexer, por exemplo, nessa válvula aqui, onde tem o vapor, para colocar mais ou menos vapor, para que a saída esteja na temperatura. Então isso é malha aberta, não há uma resposta. Então, por exemplo, se por acaso essa válvula tivesse aberta aqui com X% de abertura, passando tanto de vapor, aquecendo, saindo na temperatura, e esse tanque aqui, esse trocador de calor, tivesse ao ar livre e sofresse uma chuva em cima, esfriaria, a saída seria afetada. Certo? A temperatura de saída seria afetada. Mas em nenhum momento nada ia lá dizer para aumenta mais o vapor porque tem uma intempérie externa, um distúrbio externo que está afetando a saída da temperatura do fluido aquecido. Não, não tem isso. Então isso é malha aberta. Sistemas assim são malha aberta. Ok? Então, a variável a ser controlada, que será controlada, é a temperatura. Então note o termo variável controlada. É a saída, é a temperatura do fluido. É um conceito, variável controlada. Ok. Vamos para a malha fechada, que é esse mesmo exemplo do trocador de calor. Então olha aqui tem um sistema
onde nós temos um operador aqui, né? É um processo tipo de troca de calor utilizando o controle manual. O controlador é manual. Por quê? O operador, ele coloca a mão lá no tubo onde está saindo, certo? Ok? Processa mentalmente, então ele sensoreia, digamos assim, é um sensor de temperatura. Processa isso mentalmente, que não está na temperatura adequada, e atua aonde? Na variável manipulada, que é a entrada. Em cima dessa válvula, e abre mais ou menos a válvula, colocando mais o vapor para trocar o calor. Certo? Então ele fica monitorando a variável controlada mentalmente, é um sensor que alimenta isso, controla, processa isso, já tem um valor pré-definido na mente dele de quantos graus é para sair lá. Ele já sabe pela expertise dele, pela experiência ao longo do tempo, e atua na variável manipulada. Isso em um diagrama de blocos poderia estar lá a saída do sistema. Está aqui a variável manipulada, que é a entrada da planta. E tudo que está em verde aqui seria o operador. Tudo mentalmente e fisicamente o operador. Ou seja, ele está observando a temperatura lá na saída, com a mão no tubo, na saída. Fazendo uma leitura disso aqui, um transdutor aqui, o HDS seria um transdutor que ele sabe pelo toque dele quanto que é a temperatura, processa, vem na entrada dessa planta de malha fechada, da referência dele de set point, que ele sabe quanto que ele quer de temperatura, calcula mentalmente, ele tem um erro, né? O offset dele, e aí ele tem aqui um CDS, seria o controlador, mais o atuador dele, que mentalmente ele pensa, não, tem que abrir mais ou menos a válvula, e atua com o controlador e o atuador, que seria tanto o cérebro dele, mais o braço dele atuando em cima da válvula. Isso é malha fechada. Ele está recebendo um sinal de saída, contabilizando com uma referência, um set point, note que está fechando o processo, e o erro está ali, e ele manipulando para a saída, porque de maneira que a variável manipulada aumente, que seria esse vapor, mais vapor ou menos vapor, temperatura do vapor, para aquecer o líquido e a saída seja no valor necessário. Interessante que ele deseja que esse erro, nesse caso, seja zero, né? Que o líquido esteja na temperatura que ele realmente quer na referência, na entrada de referência no set point dele, ponto de ajuste. Isso é um controle manual. Agora vamos para um caso mais nosso, né? A gente pode aumentar. Nós temos o que aqui? Lá na saída do fluido, nós temos um transmissor de temperatura conectado na linha, um sinal elétrico indo para onde? Para um controlador de temperatura, controlador e registrador de temperatura. Nós temos um ponto de ajuste pré-definido lá nesse controlador, dispositivo eletrônico, pense assim, onde ele vai processar isso, vai ver que o sinal de saída da temperatura do fluido não está igual ao do ponto de ajuste, ou está igual. E se ele está igual ou diferente, ele vai mandar um sinal na saída desse controlador, nesse caso sinal elétrico, vindo até a válvula. Essa válvula seria uma válvula de controle de temperatura, que na verdade ela vai atuar em cima, né? Está atuando pneumaticamente aqui, nessa válvula, né? De que maneira que coloque mais ou menos vapor, que o vapor esquente mais ou menos o fluido, certo? Então olha a malha fechada com instrumentação envolvida, tá? Ok? Então você tem o que? Agora toda uma parte de instrumentos, né? Você tem um controle automático disso fazendo, não tem mais o operador, sim, os equipamentos fazendo isso, medindo a temperatura de saída, tá aqui, o TT, temperatura de saída, vindo aqui, fazendo o ponto de ajuste, comparando o erro, vindo, atuando em cima onde? Tudo isso aqui estaria aqui, ó, TRC, controlador de temperatura e mais válvula de controle, seria aqui o controlador mais atuador, atuando em cima dessa válvula, que é a variável manipulada,
para chegar na temperatura necessária. Certo? Estes exemplos podem ser extrapolados para várias situações, né? O que? Você pode aplicar desde o seu microcontrolador fazendo isso, monitorando, controlando, o que você quiser. Você pode fazer com instrumentos mais robustos, industriais, com instrumentação mais robusta. Tá? O que importa é você entender a ideia, né? Um transdutor para conferir o HDS aqui para transferir essas unidades que você deseja. O GDS seria a função transcendente da planta. Depois nós vamos discutir em próximos vídeos sobre isso. O controlador, nós vamos discutir também um pouco sobre isso no futuro, como vamos pensar nisso, como mexer nisso. A referência, o set point processado. O erro, você tende a zerar esse erro, porque é a variável de saída, né? A saída seja o que você quer, com o valor de entrada de referência que você deseja. Certo? Seria isso. Obrigado. Forte abraço. Deixa as referências aqui. O livro baseado foi Instrumentação Industrial. Está aqui. Utilizadas figuras. Tem mais referências. Obrigado. Forte abraço.